Credibilidade, conversa descontraída, dinamismo e interatividade. No ar, podcast com Rodrigo Carpati. Um oferecimento, Haganá e Fast For You. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o podcast com Rodrigo Carpati. Se você quiser assistir esse e outros episódios, você pode assistir através do meu canal Rodrigo Carpati no YouTube. Não esqueça de curtir, seguir e, por favor, compartilhar também. Se você quiser escutar no caminho do trabalho, de casa, da assembleia de condomínios, você pode escutar através de qualquer plataforma streaming. E antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos na frase do dia. A vitória sempre foi de quem nunca duvidou dela. Raul Foderian. E mais uma. Se existe uma forma de fazer melhor, descubra. Thomas Edison. Vou chamar agora o meu convidado, Willem van Herelt. Verelt, desculpa. Já comecei cometendo uma gafe. O Willem, que tem uma carreira brilhante, atravessou mais de 4 décadas como diretor e braço direito do Jô Soares, em 3 momentos icônicos na TV. Vejo o Gordo, Jô Soares 11h30 e, por fim, o clássico Programa do Jô na TV Globo. Willem, obrigado. Obrigado a você. Você é queridíssimo. É um prazer. Você sempre foi. Eu te conheci faz pouco tempo lá no condomínio e a minha relação com você sempre foi tão boa que quando você me convidou, eu não podia negar de vir aqui. Obrigado. Assim, a gente vai se identificando. Eu sempre admirei o teu trabalho, você é uma pessoa ímpar e passei a admirar muito mais o ser humano. Eu gosto muito do jeito que você trata as coisas, eu acho que é isso. Eu gosto de uma frase do Jung que ele fala assim: domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Eu acho que é isso, Willem. Eu acho que é isso. Você fez, desculpe eu perguntar, você é um entrevistador, você fez já análise? Já fiz análise. Ah, legal. Jungiano? Não. Era freudiano. Freudiana. E eu sou filho de psicóloga. Pô, legal. Mãe psicóloga. E eu sempre fui um leitor voraz. Então, eu pegava aqueles livros de Freud que tinham lá na estante da minha mãe e lia. Então, eu fiz uma faculdade de psicologia de Eu fiz pós-graduação também de psicologia, 2 anos, no SEDE Sapiências, aqui em São Paulo. E eu li muito sobre Jung, que eu gosto, porque ele divergia do Freud. Mas eu acho que a gente tem que escutar os dois, né? Mais do que 2. E o interessante do Jung é que ele prestava atenção nos sonhos. Você deve saber isso bem. Ele tomava muitas decisões dele em função do sonho que ele tinha. E eu tenho as minhas anotações de sonho, as 7 chaves, obviamente, mas eu anoto tudo. Mas você anota na hora que você está dormindo ou quando pela manhã? Porque se não perde, né? O ideal seria acordar e aproveitar e anotar. Mas ligar o celular e tal. Aí, se é forte o sonho, para bom ou para ruim, ou significativo, aí no dia seguinte eu lembro e faço em 2 linhas um resumo. Mas sempre tem uma mensagem no sonho, né? Eu acho que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo naturalmente e a gente vai ficando mais sensível pelas coisas que nos cercam, né? Então eu acho que a sensibilidade do sonho, da energia, de pessoas que têm que conecta, né, Vini? Tem gente que você olha assim e fala, cara, não fui com a cara desse cara. Não tem explicação. Não tem explicação. Né? E tem gente que você tem. Mas eu concordo com você. Eu sou mais velho que você, mas a maturidade dá a chance de você melhorar como ser humano. Mas tem gente que piora. Eu tenho amigos meus que eu vejo, conheço. Eu tenho amigos de berço, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Então mostra que não são amigos por interesse, amigos porque são amigos. E alguns melhoraram como pessoas. Mas outros não regrediram, prioraram. Regrediram. E berço bom, família boa. Mas não importa, é pessoal, né? É pessoal, oportunidades, traumas, é tanta coisa. Eu acho que a vida é uma evolução, né, Willem? Se a gente não evoluir, o que a gente vai levar disso, né? O meu pai costuma dizer o seguinte, às vezes um homem de barba branca é só um homem de barba branca, não é um sábio. A tendência é que as pessoas, que o tempo passe, e que as pessoas vão ficando mais sábias. Eu conversei, inclusive, uma vez numa análise, foi uma terapeuta que me disse isso, ela falou assim,
a partir do momento que o que te falta viver é menos do que você já viveu, você começa a ficar mais conectado com a energia do universo, mais para cima, mas não no sentido de estar indo embora, mas mais para espiritualidade do que para a parte concreta. Então, assim, eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos. A gente já conquistou os bens materiais, a gente já chegou numa evolução da vida, então você está preocupado hoje em viver bem, em se relacionar, e não o carro que você vai comprar, o relógio que você vai comprar. Você busca relações que o dinheiro não compram. Fidelidade, honestidade, né? Isso Transparência, enche, comprometimento. Isso enche os olhos. Isso me enche muito os olhos. Eu concordo com você. Completando, eu noto que às vezes não há necessidade de excesso material. As boas coisas da vida são as simples. São simples, que têm acesso acabei de ler um livro que eu não me lembro, é Rápido e Devagar, não me lembro o nome do economista, psicólogo, e ele fala que lá nos Estados Unidos eles veem a fatura da pessoa, o recebimento da pessoa por ano. Mas não é muito dinheiro para a pessoa ser feliz. Para a pessoa ter o básico, está acessível para a maioria da população. Então, são pequenas coisas. Aí que eu acho que aquela frase que less is more é verdade. Então, às vezes, você quer compensar fazendo isso, tantos ar-condicionados, tantas TVs, botar uma casa toda automatizada. E aí você começa a ver que você tem que trocar filtros, limpar filtro de tantos ar-condicionados, manutenção disso. É tanto trabalho que você acaba não prestando atenção nas pequenas coisas simples da vida. Dizem que Deus está nos detalhes, né? E Vilim, eu li uma frase esses dias que dizia assim: quem não é feliz com o que tem, não vai ser feliz com aquilo que quer, quando ele conquistar. E a verdade é isso. E assim, você passa a aprender que a felicidade não é a chegada. Eu vou te falar, hoje, graças a Deus, eu tenho um escritório estabilizado, eu tenho muitos clientes, sou feliz no que eu faço. Você falou, depois quero que você fale um pouco da profissão. Tá bom. Mas assim, o prazer do percurso, ele era muito mais prazeroso quando eu não tinha nada, quando eu comecei do zero, do que hoje. Hoje está conquistado, hoje não é novidade. Por mais que eu tenha prazer, mas aquele percurso de você crescer, de você não ser ninguém, das pessoas... Hoje eu procuro dar valor para as pessoas que estavam comigo ali quando eu não tinha nada para agregar. Interesse. Quando eu só tinha um sonho. Então, por isso que a gente escutava no passado, e hoje faz muito sentido, as pessoas voltam para as amizades do passado. Porque hoje a pessoa te encontra, você tá na TV, você isso, você tem a agregar. Mas naquele colégio que você não tinha nada a agregar e que o cara era ponta firme, esse cara que a gente acaba indo buscar. E olha que gente importante, que não vou ser indiscreto, né, falar o nome, que construiu verdadeiros impérios, que tiveram parceiros que ajudaram a construir o império, mas com o passar do tempo movia as pessoas como tirava um tijolo daqui e botava para lá. E desampara as pessoas. Então, a sua postura com quem começou com você é muito, muito importante e é rara, hein? Porque às vezes as pessoas que se dão bem são individualistas. Sim. Elas cuidam dela. Primeiro ela. Isso ajuda elas a se projetarem na vida. Isso faz com que elas deixem quem foi parceiro... mas não dá para pisar, né? Tem gente que cresce pisando, né? Se apoiando, escorando. Dando as costas. Vilim, como você começa na TV, assim? Qual é a tua história de TV? Bom, eu sempre... Primeiro, os 2 livros que eu li na minha vida foi um de mecânica de carro e outro de marketing. E eu gostei dos 2, né? E sempre gostei de automobilismo. E já tentei até ser piloto de carro. Fiz curso lá no Rio e tal. Mas ficava nauseado depois das 8, primeiras 10 voltas. Ficava meio enjoado. Então, não gosto de montanha-russa. Meus filhos adoram ir. Eu vou nas mais fáceis para não passar vexame. Mas eu gostava de mecânica. Então, eu tive algumas ideias. Meu pai achou que daria para engenheiro. E eu gosto de... A tua formação em engenharia? Eu fiz um ano de engenharia. Achei muito chato.
Porque é matemática. É né? matemática. E justamente no vestibular, os professores de humanas, história econômica, geografia econômica, tinham outra visão do mundo e me despertou um lado que eu não conhecia. Quando eu fui para aquelas aulas no ano básico, eu detestei. Fui fazer um vestibular escondido para Cândido Mendes, que é uma faculdade lá do Rio. E passei. A minha avó que foi ver o resultado para mim. Eu estava em Petrópolis, na Faculdade de Engenharia em Petrópolis. E quando ela me contou, eu falei, vou abandonar a engenharia. Meu pai me chamou literalmente, vai vagabundo, não te dou mais dinheiro, agora você vai ter cama e comida e mais nada. Vai trabalhar para ter dinheiro. E um amigo meu, Maurício Nunes, eu sempre falo dele, filho do Max Nunes, que também veio a ser um grande amigo meu, uma figura ímpar também. E ele ele dirigia o Globo de Ouro na época, e me levou para ver uma gravação que o Boni estava fazendo uma direção de música clássica com multicâmera offline, ou seja, cada câmera tinha seu VT. E eu vi aquela arte e vi ao mesmo tempo a eletrônica, equipamento sofisticado. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Eu falei, é isso aqui, né? E estava começando um curso de câmera. Semana seguinte, 2 semanas depois. Na hora eu topei vazio e comecei como câmera. Foi assim. E daí foi evoluindo, fazendo com amor e... Aí, com o tempo, virei supervisor de externa, ou seja, o câmera tinha aquela equipe de externa, a van, né, com o motorista, que era assistente de câmera, tinha o operador de VT, que cuidava da gravação em si, tinha o operador de áudio, que fazia luz também, e o líder era o cameraman, que era o meu caso, e era o supervisor. Então foi um outro passo que eu aprendi muito, porque eu vi coisas que ensinam. Exemplo, fomos numa churrascaria com a equipe e você vê que um deles pega a carne do rodízio e bota num saco plástico e fala que vai levar para o cachorro dele. Mas você, olhando a alma dele, olhando nos olhos, você percebe que não está levando para o cachorro dele. E, obviamente, que isso... Eu fico quieto, né? Vi gente roubar gasolina de gerador para fazer externa, para cenas noturnas ou para ver suporte de luz. Aí eu tenho que ser firme, né? Não dá para fechar os olhos. Mas não entregar para ele ser demitido, mas avisou, que não dá. E também vi, a gente estava no sertão lá do Nordeste, eram 2 Kombis, e uma Kombi montou, no final da gravação, equipamentos rápidos, e a outra estava mais lenta que eu estava. Demoraram para botar as coisas. E a primeira Kombi falou, a gente já vai indo. Eu falei, não, vamos junto. Né? É um deserto. Né? E aí não deu outra. A Kombi que a gente estava pifou. E se a outra não tivesse junto... Estavam no meio do... A gente estava... Então, amarrou a corda e uma foi. Então, são aprendizados. Depois, como câmera, também coisa que me marcou foi quando eu queria ser diretor de imagem, que era o passo natural seguinte, que é o seletor de imagem, né? Fala com as câmeras. É uma semidireção de multicâmeras. E um câmera veterano estava indo muito bem a gravação de musicais. Aliás, meu TCC, naquela época, se chamava bacharelado, foi sobre musicais para TV, que é o que eu mais gosto, assim, humor e musical. E aí um dos câmeras, quando viu a gravação de bem, mas estranhou a voz, falou, quem está aí dirigindo? Aí, quando soube que era eu, ele virou a câmera para baixo e se recusou. Ele podia fazer isso. Por quê? Porque eu não era diretor de imagem, né? Ele estava se subordinando a uma pessoa igual a ele. Não fiz encrenca nenhuma, né? O tempo passa e, naturalmente, eu virei diretor. Aliás, foi muito engraçado como virou diretor de imagem. Eu estava dirigindo, estava fazendo câmera para o Chico Anísio, né?
Eram 2 ou 3 câmeras. Aliás, Você pessoal... fazia escolinha também? Eu fiz tudo isso. Ah, e não tem mais humor como tinha, né? Isso é outro tema que a gente vamos tem que falar, porque tá difícil, Não, viu? e o humor e os stand-ups, os caras... Você viu acho que do Porta dos Fundos, o cara tá na rua, já voltamos, foi só uma parte. Tá na rua, o cara enquadra ele, bom, eu só tenho cocaína. Daí, isso tudo bem, né? Pode ir embora. Mas peraí, o que você faz? Eu sou comediante. Tá preso. Isso é um crime. A gente tá vendo cada coisa que me assusta, porque humor é a melhor maneira de você criticar as coisas. Com humor, com riso, com e não de forma agressiva. E as pessoas estão perdendo a possibilidade de fazer. E aí, eu estava lá e o Cassiano, se não me engano, escapou o nome dele, ele foi um abençoado para mim, porque ele estava no caminhão, que era uma unidade móvel externa, e cortando, e eu prestando atenção no trabalho dele. Ele falou, Vili, eu vou dar uma saída, eu já volto. Foi embora, abandonou a gravação do Chico Anísio para eu começar a cortar. Cara, sem nunca ter cortado. E aí você tem que ser corajoso. Aliás, a gente se conheceu no condomínio, você já presenciou várias... Me chamaram para ser presidente das assembleias. A gente vai falar um pouco sobre o condomínio também. Imagino. E é um ato de coragem. É isso aí. Você ficar lá na mesa enfrentando aquela diversidade de pessoas. Você faz com muita classe, Vilinho. Eu tento, mas é complicado. Mas, enfim, eu acho que enfrentar os medos é importante. Sim. Medo todo mundo tem. Falar que não tem medo é mentira. Sim. Covarde é quem não enfrenta os medos, né? E aí foi assim, foi embora e deixou eu cortando. E eu virei diretor de imagem. A força. E assim. Aí fui para o mercado financeiro um tempo, que eu fiz pós-graduação na FGV do Rio. Virei ótimo aluno, ganhei bolsa. Mas me chamavam para voltar. E eu preferi a televisão ao mercado financeiro. Mas foi bom conhecer. E depois diretor de programa. E como foi o Jô, um pouquinho, assim? Como foi pro Jô? Não, para você. Como é que foi dirigir o Jô tantos anos? Assim? Eu acho que na vida também tem um fator sorte. Acho não. Hoje eu tenho certeza. Mas você tem que estar no lugar certo, na hora certa, ser bom, daí a sorte ajuda. Dizem que o trenzinho da felicidade passa para todo mundo, né? Tem gente que está no campo, sentado, encostado na árvore, com um capinzinho na mão, vê o trenzinho passar. Agora tá gostoso aqui, eu relaxar, depois eu pego outro trem. Não pula. Tem outro que tem medo de pegar o trem em movimento, porque você tem que ter um jeito de pular no trem com ele andando. E tem gente que dorme no ponto, não vê nem o trem passar. Então, o que eu posso dizer é aproveita as oportunidades, né? Com ética, obviamente, né? Sem passar por cima das pessoas. E foi assim. Eu sempre gostei de fotografia. Aliás, eu estava numa loja de sucos no Rio e eu vi Aquela da esquina lá, como é que chama? Polissucos. Você conhece? Eu conheço. Pô, ali na Nossa Senhora da Paz. Tem várias, né? Tem várias, mas essa era a Nossa Senhora da Paz. Do lado, perto da faculdade. É muito comum no Rio, é engraçado, quem não está habituado. Frescos, sem açúcar. E o Rio é quente, na praia é muito gostoso. Tem tudo a ver. E aí tinha um cartaz assim, precisa de gente com noção de fotografia, fala inglês, para fazer um curso na Globo de cinematografia eletrônica. Que interessante. Eu fui lá ver, porque eu já falava inglês, já tinha estudado fotografia e tal, por isso que eu vou falar como conheci o Jô, por causa de câmera fotográfica. E tentei fazer esse curso, os caras lá falaram que não era possível, era só para gente externa. Eu falei, mas os caras aqui de dentro não podem fazer investimento só para fora. E eu consegui quebrar essa barreira. Aí meu supervisor na época também veio atrás, também fez o curso. E era aula de teatro, maquiagem, música, edição, fotografia, cinema, interpretação. Foi ótimo, porque não tinha faculdade de comunicação naquela época. Então, mais uma vez, coragem de fazer. E era difícil, porque eu trabalhava... Carga horária era pesada e eu entrava nos cursos quando eu podia.
Então, eu sempre gostei de fotografia, voltando ao assunto. E uma vez, na gravação, acho que era do Planeta dos Homens, o Jô estava com uma câmera e pediu ajuda, pediu se alguém, um dos câmeras podia ajudar a dar explicação de câmera fotográfica. Eu falei, eu posso ajudar, eu gosto de fotografia. Aí ele me levou para o camarim dele, e quando ele tirou a câmera, me lembro do modelo até hoje, era uma Pentax ME Super, que eu tinha essa câmera, que não é uma câmera high-end, não é uma câmera com preço acessível e boa. A sorte começou aí, porque podia ser uma câmera que você não tinha essa habilidade nenhuma. E eu expliquei tudo, porque eu sou daqueles que lê manual. Às vezes eu bato de frente com a minha funcionária lá, que não lê manual nem de ferro de passar, nem de máquina de lavar, estraga as coisas, porque não lê. Aí eu fico perguntando, vocês já estão achando graça, não? Eu pergunto assim para ela, não vou falar o nome também. Eu pergunto para ela, eu falo assim, lê o manual, 2 pagininhas assim, 2. Leu. Porque eu tinha um shake, né, que quebrou. Lê, que eu comprei um novo. Ela leu, eu falei, já leu? Leu. Quanto tempo pode ficar ligado seguido? Não sei, falei, então você não leu. Porque mais do que 30 segundos queima. Porque ele não aguenta o calor. Já tinha queimado um. Então, eu lia o manual da câmera. Então, com isso, e gostava de fotografia. E ele adorou. E assim a gente começou uma conexão. Aí, quando o Silvio chamou ele para o SBT, eu já estava fazendo direção de imagem, que o saudoso Francisco Milani, não sei se você lembra dele, que fazia um Tolerância Zero. Você lembra? Sim. Boa. Sim, lembro. Lembro, já cresci assistindo a escolinha. Né? Eu adorava, porque eu era um neurastênico, que é a única coisa que a gente tem que tomar cuidado com o tempo, porque dizem que as pessoas com o tempo têm uma tendência a ficar mais neurastênico, né? Então você tem que ficar controlado. Mas ele era o diretor do programa, pediu para sair porque não aguentou algumas expressões que ele me falou em particular o que era. E eu nunca falei, mas eu sei exatamente o que aconteceu, mas eu topei esse desafio. E o Max Nunes, pai do Maurício, que me deu a oportunidade, que era um senhor de 70 anos, mas com alma de adolescente. Você não tem ideia o senso de humor, que companhia agradável que era. Então, eu sentar com o Jô, com o Max, com o Hilton, a Adileia também, era divertido, era divertido. E assim foi. Aí eu fui pro SBT, quando ele voltou, eu voltei com ele. Ele no SBT, eu dirigi o Golias também. Tive a oportunidade de conhecer o Golias. Não conheci bem. Esse era uma alma. E esse, a gente está falando de bem material no começo do bate-papo, né? O Golias, eu nunca fui na casa dele, mas eu sabia que ele era despojado de imóveis. A mesa era um troco de madeira, os bancos eram cotocos, assim. Ele andava de jipe, a roupa simples. Era muito engraçado. Ele não tinha apego nenhum a bem material. E quantos humoristas, quanto humor, e hoje tem programa de TV de humor? Eu não sei. Hoje eu não... Eu estava lendo até uma matéria essa semana que as televisões estão evitando de fazer programa de humor para não ter problema. Porque imagina você fazer um programa, tá pronto, início, meio e fim, você lê os textos não tão assim, grosseiro no sentido. Sim, de rude, eu não vou falar para você discriminatório, enfim. Eu não acho que o politicamente correto tá um pouco exagerado. Sim, com certeza. Mas o humor, ele debocha da situação. Exato. E não é politicamente correto. Então E a graça tá aí, né, Vilinho? Aí a equipe, porque tem o brainstorm dos autores e tal, o diretor, os protagonistas, eles leem, não, tá legal, acho que não tem nada demais. E faz. Depois que acabar, a direção geral da emissora vê o programa e fala, não, isso não pode ir pro ar por medo de... E aí as pessoas preferem não fazer. Estão parando de fazer. Todos esses comediantes sofreram ações. Das coisas simples da vida. Você está cercado de amigos, né? E rindo. São dos momentos que te trazem felicidade. E a risada tá no deboche, né? A gente debocha do amigo, né? Não é isso? Dizem que o suicida... Essa frase é do Jô. O suicida é uma pessoa que perdeu totalmente o senso de humor.
porque ele não consegue rir pesado, da desgraça dele, né? Porque eu acho que essa é a evolução. A hora que você ri da própria desgraça, você sublima, né? A hora que você É uma consegue, sublimação. a hora que você consegue rir do seu problema, é que você superou esse problema. Porque se ele dói, não tem graça. É. A hora que você ri, Do tá vendo ridículo, graça. do ridículo. Você se coloca você sobe, você coloca em outro papel. Não, você às vezes me olha no espelho, me acha tão ridículo que eu falo, pô, hoje... Eu também gosto de rir. Eu gosto desse termo que você usou, sublimação, excelente. No curso lá de psicologia, o Freud falava de sublimação, ele falava o seguinte, que a arte, o pintor, o diretor de cinema, o fotógrafo, a gente aqui, a equipe, quando realiza alguma coisa que tem um viés artístico, tem uma satisfação que sublima. em geral, os empregos não têm. E isso é sublimação. É um privilégio dos artistas, esse prazer da sublimação. E assim, a conexão com a arte, com a música, isso tem a ver com a música. Diz que te muda a sintonia, a música, né? E é verdade, você pode estar num estado de espírito X, na hora que você escuta uma música que te toca, às vezes você chora. Você com chora. Certeza. Ópera, então. Te mexe com uma emoção de um jeito, né? É muito profundo isso. Eu concordo totalmente. Por isso que eu tento sair ao máximo de casa, no sentido de ir para teatro, para ir para ver o stand-up. Eu quero viajar, eu quero estar conectado. Eu quero estar conectado. O tempo passa, Vini, a gente vai ficando muito chato, né? E muito sistemático. É impressionante como a gente cria regras. Depois a gente reclama da rotina, mas a rotina é boa, porque a rotina é aquilo que a gente escolheu fazer e sistematizou. Mas quando o tempo passa, e nós somos seres humanos, a gente começa a cansar. E é natural. A hora que você consegue sair e dar uma risada com seu amigo, consegue viajar, consegue sentir o prazer, porque a gente é engraçado, né? O dia a dia a gente perde o prazer. Vou te falar, um dos momentos... Rotina. Um dos momentos de sublimação, você vai... Aquele café que nós tomamos lá no prédio. Claro. Tipo assim, cara, assim, dentro de um contexto... parou... 8 pessoas eram 8, 10 pessoas. Você criou um ambiente... Ficou bom. Ficou bom. Mas você sabe que, mesmo com isso, você se surpreende com a atitude de pessoas que você acha que estão do teu lado, quando você vê, não é bem assim. Eu não vou me alongar aqui, porque não vai interessar para ninguém, mas às vezes toma uma atitude com uma intenção boa e como se fala, né? O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. É isso, mas é verdade, é isso aí. Então, às vezes você ficar um pouco na sua é bom, mas uma coisa eu te garanto, seja o que for acontecer no futuro... A sua parte você fez. Você está em paz com isso que eu ia falar. Sabe o que é? Eu tenho lido muitos estoicos. Você já leu os estoicos? Não. O pensamento estoico é isso. Vou fazer o que eu posso, vou dar o meu melhor dentro da minha possibilidade, e o comportamento do outro... Não é responsabilidade minha. Fiz o meu melhor, estou em paz, isso entrego. Aí. Entrego é isso. É viver conforme aquilo que você acredita e seguir com isso. Vamos falar um pouquinho de condomínio antes vamos abrir perguntas para a voz do Felipe. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. Eles já estão ávidos para falar com Fala, Felipe. Certo, Vilen. Primeiramente, é uma honra estar aqui, cara, com o Pelé da direção de imagem. Que isso, rapaz. Poxa, eu considero, para mim, eu tô na Disney aqui, ô Rodrigo. Mas a pergunta era, você... olhando para o seu auge, falando de tecnologia, de televisão, de equipamento, de como se faz ali a direção da imagem, e olhando para hoje, não existe mais os mesmos processos que existiam na sua época, no seu auge, mudou muita coisa, hoje está muito mais rápido para atingir objetivos dentro da direção de imagem, dentro, né, da criação de conteúdo na televisão, falando de televisão, né? Eu acho que quando a gente está falando de sorte aqui, né, Felipe? E eu acho que eu estava no lugar certo, como ele falou, na hora certa, e tive uma oportunidade ali, porque televisão... Eu nunca quis trabalhar na Globo, nunca tive sonho. Foi uma coincidência que um amigo meu
levou lá e eu tive que trabalhar. Senão não ia ter... Não podia sair de casa com nada, né? Meus amigos, todos de moto, iam fazer trilha em Teresópolis, Petrópolis, eu não tinha dinheiro para comprar moto. E televisão era o desejo número 1 da adolescência naquela época. E hoje em dia, não sei, não está, acho que não está nem entre os 30 primeiros. Hoje o pessoal está na área da rede social, do Google, né? É outro sonho. Mas o que eu acho é o seguinte, o que muda de fato entre você fazer um podcast, como nós estamos fazendo, né, para a internet, um filme, uma TV, postar alguma coisa para a tua família? Não mudou muito. Não mudou muito. A estética mesma. Na fotografia, você tem que respeitar ou valorizar a interseção dos terços, que são os pontos ouros da imagem, né? Isso vale para tudo. Não inverter eixo. Eu acho que há uma certa tolerância para isso, né? Que você, de repente, eu estou olhando para o lado errado, né? Na edição. Isso vale para tudo. E o que eu acho que mudou muito foi o equipamento. Hoje em dia, eu sempre postei fotografia, saía com SLR e tal. Hoje em dia, o celular tira fotos maravilhosas, maravilhosas. E o Sebastião Salgado, que eu tive o prazer de conhecer, as fotos dele eram em preto e branco. E eu me lembro que o Jô estava entrevistando ele, e eu abri o ponto, Jô, pergunta o que ele acha da câmera digital. Porque era película, tinha mudado, todo mundo estava usando digital. Fiquei curioso. É que nem aquelas pessoas que, na época do CD, né, queriam usar vinil. É um saudosismo, para mim não tem muito sentido. Não, porque fica mais suave a curva do som. Ok, eu respeito. E ele perguntou, e o Sebastião Salgado, mudei para digital, tá muito melhor. Está muito melhor, porque o equipamento está mais leve, cabe mais. Ele estava pronto. Estava pronto, ele adorou. Ele falou o seguinte, eu não sei se ainda existe essa marca de filme Ilford, era o melhor filme preto e branco há muitos anos atrás. É só se falar, né? Ele falou, a digital hoje está muito melhor do que a película, a melhor película. Ontem eu comecei a ver um filme lá. Você está falando de até IMAX da vida assim? Ontem eu estava vendo um filme do Tarantino, revendo o filme, 70 milímetros, 70... Tá fazendo barulho? Bati no microfone. Não, tudo certo. 70 milímetros, mas hoje em dia tinha um filme louco versus vídeo louco. Você olhava um filme no início do vídeo, que eu fiz, muita câmera de vídeo, era uma imagem muito diferente da textura, profundidade de campo, né? E, em relação ao cinema. Mas, hoje em dia, que você bota uma lente prime numa câmera de vídeo, 4K, 8K, fica melhor do que cinema de película disparado. Então, eu acho que a evolução é muito positiva, mas a essência não mudou. Respondendo a pergunta. Legal, boa. Primeiramente, meu nome é Vitor, eu sou jornalista, estou na equipe de mídia do Dr. Rodrigo Carpati. Queria dizer também que você agora, né, sabendo que tem essa licença para chamar de você, foi responsável por várias noites que eu fui dormir tarde pra caramba com minha mãe brigando por conta do Jô. Enfim, absurdamente fã dele. E justamente nisso, né? Depois, sabendo dessa trajetória tão grande, tão bonita que foi construída, né, na sua carreira, envolto nesse projeto, estando dirigindo tantos programas que o Jô já teve na televisão brasileira, teve um em específico que te marcou e o porquê isso te marcou, e emendando em outra pergunta. Depois de lidar com tantos egos, tantas pessoas, personalidades, situações conflitantes, hoje ainda tem coisa, acho que até uma pergunta que eu posso estender para o Dr. Rodrigo também, mas ainda há algo que tira você, e no caso do Dr. Rodrigo, na circunstância da carreira dele, da zona de conforto, de certa maneira? Primeira pergunta
uma entrevista, um programa que marcou. Tinha uma figura que eu sempre falo isso, que no mundo, nosso cotidiano, por exemplo, nós estamos aqui na Ipiranga com Santa Efigênia. E eu cheguei mais cedo, por garantia, e eu falei, vou andar um pouco. E eu fico observando a fauna humana. E no povo tem muita gente interessante para conversar. Tem muita gente que é desconhecida, mas que é interessante. Uma que me marcou era uma figura chamada Eremita. Por quê? Porque ele morava no Rio, na Floresta da Tijuca, dentro de uma caverna. Ele era um eremita mesmo. Eu lembro desse programa. Se lembra? Lembro, e lembro gostei daquele outro cara também, que era um louco, que tinha uma música Matador de Passarinho, que ele abraçava a árvore. Eu lembro daquele... Rogério Skylab. Ótimo ele figura, isso, tá vendo? São pessoas que não são... que não despontavam, mas que são ótimas. Que memória boa, Rodrigo. Então, eu vou falar de dois. A gente falou aqui de dois. O Rogério virou um personagem bem conhecido. O Eremita, ele já estava idoso. Não sei se ele está aqui com a gente. Talvez esteja aqui com a gente. Mas, sim, são duas que marcaram. Aí, você perguntou da dificuldade, né? Se algo ainda tira... Vocês dois da zona de conforto, de certa maneira, pode lidar com tudo. Isso que eu ia falar com o Rodrigo, que a gente está trabalhando junto num projeto aí, e zona de conforto você está tirando sempre. Sempre. Ou para fazer ginástica, ou para ler, para melhorar, ou fazer análise para melhorar o estado espiritual, ou se dá o trabalho de ir a uma igreja, rezar, onde for, e se impor. Quando você acha que uma coisa está errada, você fazer da maneira certa. Nessa atuação que eu estou tendo lá no condomínio, eu vejo coisas que são absurdamente erradas e já fui pressionado para ceder, mas graças a Deus eu fui até o final e consegui fazer o que eu queria. Evelyn, você não precisaria, então... a gente é instigado a sair da zona de conforto, às vezes sem necessidade, mas por convicção. Por princípios. Por princípios, isso... cara, concordo, Vininho, assim, impressionante como... A gente nunca teve um papo assim tão profundo, mas impressionante como... agora bate, né? Não, como a gente percebe por que as nossas almas se encontraram, porque a gente tem tanto carinho, né? Mesma maneira de ser, né? Porque a gente é muito parecido. E você falou de zona de conforto, eu aprendi também, e falei isso outro dia no podcast, o crescimento é uma construção. E toda construção, o caminho natural da vida é a destruição. Se eu deixar uma planta aqui e não pôr água, ela destrói. Para eu cuidar dela, eu preciso construir. E essa é isso que move a gente, construir. E construir é sair da zona de conforto. Essa semana, infelizmente, o pai de um amigo meu faleceu, e eu fui até o cemitério prestar homenagem. Assim, esse meu amigo, ele anda muito afastado de mim, mas assim, eu conheci o pai dele, uma figura queridíssima, então eu estava ali porque eu tinha que estar. Mas ninguém gosta de sair de casa e ir para o cemitério, não é algo agradável. Então é isso, é a construção, e isso te tira da zona de conforto. O mais confortável é estar em casa vendo televisão. Eu acho que é isso que, a hora que a gente perde essa emoção, essa disciplina, a gente perde o objetivo. E é o que você falou, fazer ginástica. A hora que você alonga mais, a hora que você acaba, você... Né, E uma coisa que porque lá na Serra do Rio, a ideia era fazer o loteamento e eu fiz tudo para conseguir. E os empecilhos são tão grandes, a distância, a gente que não colabora, tal, que chega uma hora que eu estou propenso a falar, chega, não vou mais me dedicar, vou cuidar de coisa que dê certo. Porque você também não pode ser teimoso. Você tem que persistir, mas você não pode ser burro. Assim, você não pode falar, tô sendo burro. Tô gastando energia num negócio... E qual é o limite disso? É difícil. Você sabe que eu estava vendo, no outro livro que eu estava lendo, que às vezes tem um CEO excelente numa empresa.
top, todo mundo gosta dele e tal. Mas aí o dono da empresa troca de CEO. E uma das justificativas às vezes o CEO tem um projeto, como a gente está falando aqui, e que não vai para frente por algum motivo. Mas ele fica teimando porque, no fundo, tem um lado vaidoso dele que ele acha que tem que dar certo. Sim. E se chegar uma outra pessoa de fora, vai olhar de fora, com outra perspectiva, ver. Isso aí já era para ter desistido. E outra coisa, Vini, as pessoas vão até um certo limite. Você sabe que, graças a Deus, nós crescemos muito na advocacia. E assim, você se torna um pouco empresário e às vezes menos advogado, depende do momento. E todas as vezes que nós tivemos booms de crescimento, foram os momentos que o ser humano chega no limite. Aquela hora que a gente chegou e a própria pessoa que trabalha contigo, às vezes, ele não quer mais. Então, se ele saiu daqui para chegar aqui, e chegou, ele está satisfeito, mas a empresa não. Então, você tem que falar obrigado. É ciclo. Observar que a vida tem ciclo. tudo início, meio e fim. Tudo, a nossa vida. Eu até concordo, o Império Romano. O Império Romano acabou. Claro. Então, tem toda tudo razão. tem ciclo. Saber a hora que esse ciclo se fecha E ter renovar. humildade, porque o ideal é o próprio não esperar Sim. o patrão, o chefe dele falar isso para ele. É você ter a sensibilidade. Mas esse é o pensamento oriental, né? O oriental tem essa filosofia. A gente tem menos, né? O oriental termina, enfim, mas E o oriental respeita o mais idoso também, né? e respeita a vida de um jeito diferente. Lógico que temos coisas boas, mas assim, é uma filosofia também. Eu gosto muito do Confúcio também, enfim. Sun Tzu, Arte da Guerra, você não lê só sobre a arte da guerra, você lê de princípios, forma de se viver, estratégia. Bom, isso foi assim que a gente começou a se conhecer, né? Falando nas reuniões dos livros que a gente já leu. É não verdade, foi? é verdade, é verdade, é verdade. E isso é uma coisa que comecei mais em São Paulo, porque quando eu mudei para cá, que foi para dedicação total ao programa, eu comecei a procurar coisas, porque no Rio, com amigos, praia, com né? sítio, na serra, praia, Búzios, Jangra, a vida estava totalmente preenchida. Aqui, no começo, eu tive que procurar outras coisas, mas não me arrependo em nada de ter vindo para São Paulo. São Paulo foi muito bom para mim. Você gosta Está de morar em sendo São bom. Paulo? Você... Gosto, mas sinto falta do Rio. E quem manda é a minha patroa. Lógico, e ela não assim. quer, não quer ir pro Rio. Meu pai fala que a última palavra é sempre dele. Sim, senhora. E me falam também que a gente é a cabeça da relação, mas a mulher é o pescoço. Bota para você olhar onde ela acha que você tem que olhar. Verdade, boa essa também. E Vilim, novos projetos, do que você está trabalhando? Bom, eu estava nesse projeto lá da Serra, que é o que eu quero terminar. Essa é a minha prioridade máxima para ajudar a minha família do Rio. E aqui, o condomínio que eu estou trabalhando é uma experiência para eu poder utilizar no loteamento de Petrópolis, né? Mas eu não sei se eu vou ficar nessa área. Não sei se eu vou ficar na área. Depois que o programa acabou, eu tive 32 projetos. 32. Já anoto porque eu sei porque eu anoto cada um deles. E a pandemia foi o que atrapalhou muito. Atrapalhou muito. E o humor, que é a minha especialidade, né? Também, como a gente está falando agora, tá devagar. Então, eu não estou vendo muito uma área para atuar como eu gostaria. Mas é o que eu amo fazer e eu tenho sempre... tem gente me chamando para fazer algumas coisas no momento, não vou falar nomes também aqui, mas eu tenho que ter muita... certeza, né? Acreditar no que você tem. E capital, né? Sim. Porque hoje em dia, para você fazer um piloto, você tem que botar um capital. E para fazer um piloto não é barato. E o que você vê como futuro da comédia? O que você acha? Eu acho que tudo na vida é cíclico, né? Maré alta, maré baixa, lua cheia, lua minguante. É tudo cíclico, é dia, noite, é assim. Então eu tenho certeza que vai voltar, porque vai haver uma reação. E você sabe que tem um filme que a Liza Minnelli fez, que se mostra, era humor
no pré-nazismo, na época do nazismo. Cabaré. E ali você vê que quanto mais em crise está o país, mais necessário é o humor para distrair o povo. Sim. O povo não pode viver só de futebol. E a gente aqui só vê futebol. Eu nunca tive um barco, né? Mas eu gosto do mar, gosto muito do mar. E tinha a America's Cup, que é uma corrida, é a Fórmula 1 dos mares. Os barcos evoluíram tanto, os barcos que dão a volta ao mundo em corrida, que hoje em dia eles saem da água, eles decolam da água. Né? Não me esqueço disso, uma vez eles estavam parados, eu estava na Nova Zelândia, eles estavam lá. E eu fui ver os barcos, por amor, né? E morando no Rio, eu soube que eles estavam lá na Marina da Glória. Eu fui na Marina da Glória ver aquelas obras de arte do mar, né? Não saiu uma matéria no Jornal de São Paulo, nem na matéria no Jornal do Rio. E isso me deixou impressionado, como se olha só futebol. A gente não pode viver só de futebol. E não pode viver só de novela. Tem que ter humor, tem que ter musical, tem que ter entretenimento, tem que ter comunicação. A televisão boa, ou qualquer entretenimento bom, na minha opinião, é aquele que entretém, mas te passa informação. Você tem que estar... Isso eu acho que foi uma das grandes vantagens do programa do Jô. A grande vantagem do programa do Jô foi era incrível. As pessoas se distraírem e, ao mesmo tempo, aprenderem com pessoas interessantes. Evelyn, você tinha, eu lembro, até acho que o Alexandre de Pires tinha música, os caras colocavam, o programa do Jô era, e assim, é no momento da televisão que você falou de alguns programas, então assim, era muito, você sabia, se era à noite, você só ia assistir o programa do Jô. Domingo você ia assistir o Faustão, então a gente... as opções tinham um leque, mas todo mundo era direcionado. Todo mundo assistia o Jornal Nacional, o Fantástico, então estava direcionado. Hoje você tem, né? Você não tem. Primeiro que você não tem mais essa questão, mas assim, o programa do Jô é muito marcante. Assim, é algo. Não só o sexteto, depois o quinteto, né? Assim, você tinha as perguntas, você tinha até o garçom, né? O chileno, como é que ele chamava? Alex. O Alex era uma figura engraçada. Aliás, ele fez aniversário, eu estava vendo na minha agenda, ele fez 60 anos agora essa semana. A gente teve com o Derico, inclusive acho que ele tem uma pergunta para você. A gente teve com o Derico, a gente gravou com o Derico. Muito mais que uma pergunta, viu, doutor Rodrigo? Temos um depoimento, um momento arquivo confidencial do podcast do Rodrigo Carpati. Derico Você sabe que ele foi síndico. Ele foi síndico. Sim. Não acredito. Juro. Exatamente. E ele mandou um depoimento para lá especial para você, Vilen. Legal. Pô, Vilen, que legal que me pediram encarecidamente e carinhosamente para dar um depoimento aqui sobre a sua pessoa, que muito me envaidece ter como amigo. Depois de tantos anos que trabalhamos juntos, você é uma pessoa muito querida, um profissional de altíssimo nível, e eu falo isso para você desde sempre. A admiração que eu tenho pelo teu trabalho e como você tinha uma visão espetáculo das coisas que aconteciam no programa, né? Você tem uma visão, e o Jô te tinha como diretor e como artístico, né? do programa, justamente pelo seu olhar, né? E aí eu lembro que eu ficava assistindo as gravações e ficava vendo, algumas poucas vezes eu me atrevi a ir no Switcher para ver você trabalhando, e realmente era um negócio muito, muito diferenciado mesmo, né? Primeiro pelos equipamentos que tinham, né, à disposição, a possibilidade que se tinha de se trabalhar em altíssimo nível, né? Isso é um privilégio, né? E depois pela sua capacidade profissional, o seu olhar profissional, o seu talento, né, para fazer aqueles espetáculos que aconteciam no programa. Todos os musicais do programa eram espetaculares, né? Porque você conseguia criar uma atmosfera espetacular.
Então as pessoas iam com gosto, faziam com gosto, guardavam e depois utilizavam esse material como portfólio. Artistas que eu estou falando de renome mundial tinham um material na mão que era incrível, incrível. E isso graças a você. Você era um diretor muito exigente, você era um diretor muito determinado, mas ao mesmo tempo você era uma pessoa querida. Você tinha um humor também muito particular, mas era muito legal. Eu me sentia sempre me senti muito à vontade ao seu lado. Eu nunca tive medo de falar e nunca tive a arrogância de não escutar, né? Isso eu acho que fez com que a nossa relação se tornasse uma relação bem objetiva, bem direta, bem verdadeira. E se mantém até hoje. De vez em quando a gente se liga e você me dá conselhos e aceita meus convites para participar de programas e tudo mais. Vai aos meus shows. Você é um cara muito legal mesmo. Eu tenho realmente orgulho de falar que você é um querido amigo. Não nos vemos com tanta frequência, mas isso também tem os seus motivos. Eu moro longe, você também, e temos vidas distintas, mas a gente tem uma proximidade de coração e de alma muito grande. E a história que nos mantém unidos por tanto tempo, né? Então, me sinto honrado de poder estar aqui falando para você essas coisas e para todo mundo que está ouvindo sobre a sua personalidade e o seu caráter e principalmente a sua competência. Muito legal, uma honra. Um beijo enorme. Nossa. Gente, eu fico sensibilizado porque o Derico é uma pessoa extremamente inteligente, sem falar na capacidade artística dele. Toca multi-instrumentos e tem senso de humor. Ele era muito engraçado. Ele era muito engraçado. Então, o que ele falou... Eles riam, né? Que era muito aquelas risadas. Do Bira também. Mas o Derico... O Bira faleceu, né? Faleceu. O Bira sentiu muito com o final do programa, mas o que o Derico falou aqui me deixou envaidecido. Ganhei o dia. Bom. E eu fazia com amor, realmente. Eu ia ver os musicais no teatro, né? Musicais americanos que eram feitos aqui, Marisa Monte, eu ia ver para ver qual era a ideia e tentava fazer no mesmo padrão. Eu me lembro que uma vez era um musical do Jesus Christ, era o Superstar, né? E tinha uma cruz, sem exagero, a cruz devia ter uns 12 metros de comprimento, gigantesco, por 7, 8. E a gente no teatro, que aliás esse teatro que a gente gravou o programa, era uma caixa de cimento quando a gente foi na Globo, não estava equipado. A Globo, quando montou, como ele falou, o equipamento que ele viu, foi o suprassumo, era considerado o estúdio mais moderno do mundo. Da grua, o parque de luz, a monitoração e o cuidado deles da engenharia era tão grande que eram 8 câmeras, mais os VTs, mais inúmeros steel e tal. E eu tinha que ver tudo de uma maneira... Eu não podia ficar mexendo o pescoço. Tinha que ser num campo de visão. E eles me chamavam para fazer o estudo da distância para os monitores. Então, era um carinho especial. Vira uma energia, né? Tudo vai conspirando, né? Eu tenho grandes amigos lá. Então, o Derico viu... E ele via os musicais. O Derico gosta, obviamente, de música. E a gente botou essa cruz para descer no meio do musical. A cruz entra em quadro, deita. Aí o ator que fazia Jesus Cristo é crucificado e com a música do musical. E na hora que bate primeiro martelo no prego, eu combinei com o Márcio, que fazia a luz na época, de entrar com vermelho, né, na luz. Ele falou, mas quando? Ele perguntava, mas quando é que eu vou? Não tem erro. Na hora do sangue jorrar, que é na primeira, você entra. Então, a gente fazia tudo com muito... Sim. E era bonito. Com cuidado e com amor. Era bonito demais. Cláudia Raia, não sei. A gente fez coisas que
José Poncileto fez algumas coisas também marcantes que ocupava o estúdio todo. Então, eu tenho sorte na vida. Não tenho dúvida. Mas a sorte acompanha as pessoas boas, de bem. É verdade. Rodrigo, eu não sei. Eu não acredito que aqui se faz, aqui se paga. Se você é bom aqui, você recebe. Eu também acho que não é uma lei. Você, como advogado, deve ver injustiças que não são nunca corrigidas, né? Sim. Você deve ver coisas que. Mas, aquilo que você está falando, eu faço tudo que posso para fazer o melhor possível. Mas a gente vai gerando energia do que a gente faz. Independente da lei do retorno, é engraçado porque a hora que você cria uma energia boa, parece que é inquebrável. Isso funciona na empresa, em casa. A hora que tá ruim, a hora que a criança tá chorando, a mulher tá irritada, você tá irritado, tudo vira um caos. Concordo com você. Mas a hora que a energia tá fluindo, mesmo as coisas que tem que sair, então assim, não é lei de retorno, mas energia, é estado de espírito, acho que isso a gente faz. Isso tem a ver com coisa boa, com pensamentos positivos, enfim, acho que é. E o Derico sempre, fora a capacidade dele artística e intelectual dele, ele sempre teve um astral muito bom. Isso ajuda. Então, Ele é muito engraçado também. A gente teve com ele assim, quando eu tive com ele a primeira vez, eu falei, cara... Assim, ele foi síndico? Ele foi síndico, a gente conversou, a gente gravou um podcast bem no passado, e daí a gente manteve um contato, ele Legal. É muito querido, indiquei ele para um lugar, outro, enfim. E daí, a primeira coisa que ele me falou, eu falei, poxa, Derico, assim, me sinto à vontade, não te conheço, mas assim, me sinto à vontade. Ele falou assim, eu sou um estranho conhecido. É engraçado, porque eu conheço ele da TV, mas não conheci ele pessoalmente. Mas, e eu vou ver o show que ele faz, às vezes ele faz. Eu sei, lá no Bourbon Street. É um lugar maravilhoso. Ele me chamou algumas vezes, eu acabei não indo. Vale a pena. Vale a pena. É um lugar, é um pequeno templo aqui em São Paulo. Eu recomendo ir. Ele mora no interior, né? Ele vem. Eu não lembro que cidade que é, americana, talvez, não sei, não lembro. É aqui perto. Itupeva, enfim. Por ali. Velhinho, a gente chega ao final, assim, te agradeço demais. Foi um prazer. Tá? Um prazer imenso. E vou agradecer você que nos acompanhou, que assistiu esse podcast. Não deixe de curtir, compartilhar e seguir, logicamente, se você quiser assistir esse ou outros podcasts. Se você quiser escutar no caminho do trabalho, de casa ou da Assembleia de Condomínios, que a gente vai conversar um pouco também em off sobre condomínios, né, Velhinho? Você pode assistir através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve. Podcast Rodrigo Carpati, uma produção Universo Condomínio.